Oi, aqui é a Letícia Siqueira, eu sou psicóloga, especialista em neuropsicologia, né? Eu já atuo na área há mais de 10 anos e no momento eu trabalho utilizando a neuropsicologia e a neurociência no desenvolvimento pessoal, né? E com isso, melhorando a saúde mental e emocional das pessoas. Nesse vídeo, nessa mini aula, eu vou estar falando para vocês sobre compulsão alimentar. Antes da gente iniciar na compulsão alimentar, a gente tem que entender um pouco mais sobre compulsão. Então, compulsão nada mais é que uma exigência interna que leva o indivíduo a ter determinado ato, a comportar-se de determinada maneira diante de alguma situação. Em relação à compulsão alimentar, o indivíduo ele é uma exigência interna que ele não consegue controlar, que ele perde o controle diante de algum alimento ou diante de algumas circunstâncias onde ele está se alimentando. Uma pessoa, quando ela desenvolve o transtorno da compulsão alimentar, ela desenvolve perturbações no seu comportamento e nos hábitos alimentares. Essa pessoa ela já desenvolve um transtorno mental. E para você diagnosticar esse transtorno, você tem que procurar um profissional qualificado e adequado para isso, tá certo? Mas a gente já pode identificar algumas características, alguns pontos que levam a uma observação dessa compulsão alimentar. Eu vou estar priorizando dois pontos principais, tá? O primeiro ponto é a grande ingestão de alimento num curto período de tempo e o segundo é a falta de controle. O primeiro, ele acontece quando num período determinado de 2 horas, a pessoa ela ingere uma quantidade de alimentos significativa maior do que uma outra pessoa e ela também ingere esse alimento de uma forma muito mais rápida. A segunda é a falta de controle que você tem diante do hábito de se alimentar ou diante de um alimento, né? Então, isso ela acontece quando você não tem uma fome fisiológica e mesmo assim come em grande quantidade, ou que depois de se sentir saciado, se sentir satisfeito, se sentir cheio, ainda continua comendo, né? Ou até mesmo quando você come uma grande quantidade de um determinado alimento, ou quando você se esconde para comer, né, em grande quantidade, ou o fato da quantidade que você ingere comida te deixa constrangido diante de outras pessoas, né? Ou até mesmo quando a gente ingere uma grande quantidade de alimento, tem uma superalimentação e depois gera uma depressão, né? Pós essa quantidade de alimento, entendeu? E isso tudo, ela é gerada, geralmente, né, as causas da compulsão alimentar, elas são geradas por alguns gatilhos. O primeiro gatilho são os transtornos emocionais graves, né? E como isso acontece? Isso pode acontecer por um estresse pós-traumático, exemplo, uma pessoa ela pode ter sofrido negligência, né, em relação à afetividade e aí ela desconta na comida e ela desenvolve esse transtorno, ou ela pode ter sofrido algum abuso sexual, né? E aí também desenvolve esse transtorno, né? Geralmente também pessoas que têm um transtorno de ansiedade generalizada ou depressão também acabam desenvolvendo junto o transtorno da compulsão alimentar, né? Outra questão são os problemas emocionais mais leves, como a questão de relacionar a comida com o bem-estar, né? Então, toda vez que você pensa em felicidade ou algum caso em relação à satisfação pessoal, você ingere uma quantidade desnecessária de comida, tem um comportamento inadequado diante dos hábitos alimentares, né? Um fato também que
aumenta bastante, né, que está sempre correlacionado à compulsão alimentar, são as questões das dietas inadequadas. As dietas que são inadequadas, que são aquelas vulgo dietas da moda, ou dietas não estruturadas para o seu biotipo de pessoa, por um profissional adequado, gera algumas compulsões alimentares. Por exemplo, quando você tem uma dieta que ela restringe um tipo de alimento, então, exemplo, ela corta um tipo de alimento, geralmente o carboidrato, você passa por um tempo sem comer, mas quando você volta a comer esse alimento, você geralmente tem uma atitude de compensação, então você volta a comer ele excessivo para compensar aquele período que você não comeu, porque esse tipo de alimento te gera um prazer, né, uma satisfação. Ou senão, quando você também restringe muito a quantidade de comida, né, diminui muito e aí o seu corpo não sente que está nutrido o suficiente e você também não consegue se manter muito tempo nesse tipo de dieta e aí você também tem esse comportamento de compensação. Come em grandes quantidades para saciar essa fome, para saciar esse prazer. Falando um pouco sobre o tratamento, a gente tem que entender que para a gente diagnosticar corretamente esse tipo de transtorno, que é a compulsão alimentar, a gente tem que procurar um profissional adequado para encaixar, né, para identificar esse tipo de transtorno, porque esse transtorno ele tem uma quantidade de vezes que ele tem que aparecer durante a semana, por um período, né? Ele tem que ser bem corriqueiro. O tratamento, para você ter o tratamento ser mais eficaz, ele tem que ser um tratamento multidisciplinar. Por quê? Porque muitas das vezes o paciente, ele precisa de fazer ingestão de medicamento e isso ele precisa de uma orientação, de um acompanhamento de um médico. Algumas especialidades que eu gosto nesse tipo de tratamento são os endocrinologistas, né, os neurologistas e os psiquiatras. A questão de você também procurar um profissional, né, da área da saúde, da educação física, é muito interessante, porque tem vários estudos hoje em dia que falam como a atividade física ela pode estar te ajudando, não só na questão da perda de peso, mas sim no controle de alguns transtornos, de alguns distúrbios psicológicos também, como na questão da ansiedade, da depressão, do transtorno da compulsão alimentar. O profissional da área da alimentação, o nutricionista, ele realmente é muito importante nesse tratamento, ele é fundamental também. Por quê? Porque ele vai passar uma dieta adequada para você, tá certo? Para o seu biotipo, para você se sentir nutrido, satisfeito, entendeu? Ele também vai te orientar em algum tipo de trocas, para você se alimentar mais adequada, para você ter uma alimentação mais adequada, para você conseguir uma nutrição mais adequada, porque quando a gente desenvolve o transtorno alimentar da compulsão, a gente acaba se alimentando de um grupo de alimento e a gente vai deixando de se alimentar de outros, entendeu? E com isso, a gente tem um pouco de perda de cabelo, de queda de cabelo, né? A pele não fica tão mais viçosa, mais hidratada, né? Então, ele vai ajudar nesses outros aspectos também, além da questão da ingestão alimentar, entendeu? E o outro principal de suma importância é o psicólogo, né? O psicólogo em si, ele vai ajudar a você identificar as crenças, né? Identificar os gatilhos, né? As distorções cognitivas e comportamentais que você tem nos seus hábitos alimentares, né? Com isso, ele vai estar te ajudando a quebrar um ciclo alimentar. Esse ciclo, ele acontece da seguinte forma, mais ou menos da seguinte forma. Primeiro tem a questão de quando a gente já adquiriu a compulsão alimentar, a gente fica com a autoestima baixa. Quando a gente tem essa autoestima baixa, muitas vezes ela vem com uma valorização do corpo, né? E quando a gente já não se alimenta adequado, a gente já percebe que o nosso corpo, ele não tem aquela aparência satisfatória, né? E aí, com isso, o que a gente faz? A gente faz aquelas dietas malucas, as restrições alimentares, né? Porque a gente quer diminuir o peso, ou a gente quer tornar o nosso corpo
dentro dessa valorização que a gente tem. E aí, com isso, quando a gente tem esse tipo de alimentação que a gente não consegue manter essa dieta, a gente passa para questão da recompensa, da compensação, que gera a compulsão alimentar. E aí você tem essa questão da compulsão alimentar que passa para a questão da vergonha, da culpa, né, da depressão, da sua própria rejeição, né? E aí que você passa de novo para baixa autoestima e aí você mantém nesse ciclo inadequado. Então o psicólogo ele vai estar te ajudando a quebrar, ele vai estar conseguindo te ajudar a identificar as suas crenças distorcidas que você tem diante da sua alimentação e dos seus hábitos alimentares. Com isso tudo, para finalizar, eu vou estar te dando uma dica aqui, como você já pode ir melhorando os seus hábitos alimentares ou como você pode identificar aí algumas crenças que são distorcidas, que não são legais. Exemplo, primeiramente, além de não pegar a dieta de uma amiga ou não fazer essas dietas da moda, porque realmente, primeiro que a dieta da amiga, ela não é adequada para você. Segundo, essas dietas da moda, elas não vão estar te ajudando a dar consistência nessa dieta, a dar permanência nessa dieta. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é quebrar essas crenças, né? De se colocar no geral, porque você tem que se identificar como única. Para dar certo para você, você tem que se identificar como única. A segunda, o segundo ponto que você pode estar fazendo por você é observar os seus comportamentos também. Exemplo, o seu comportamento à mesa, né? Qual é o ritmo que você come, né? Exemplo, você não precisa passar tanto tempo sentada diante das comidas, entendeu? Você pode delimitar um tempo, exemplo, eu vou levar de meia hora a 45 minutos, depois eu vou me retirar da mesa, né? Pode identificar, realmente tentar identificar, eu realmente estou com fome ou eu estou com vontade de comer esse determinado alimento, né? Exemplo, pensar, eu acabei de comer, tem menos de uma hora que eu comi, com certeza, se eu me alimentei bem, eu não preciso estar comendo antes, agora, nesse momento, por causa da questão do tempo da digestão, entendeu? Então, esses tipos de crenças, esses tipos de gatilho, esse tipo de comportamento, você já pode ir identificando, sabe? E aí você já pode ir modificando eles, você já pode ir criando algumas outras estratégias para você não repetir esses tipos de comportamentos que podem sim, que geram a compulsão alimentar, que podem te levar a adquirir esse transtorno da compulsão alimentar, tá certo?